Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Meio Retrô. Esse é o vídeo número 2. Se você quiser aprender um pouquinho sobre eletricidade, é só me acompanhar na minha playlist. Eu tenho uma playlist, várias playlists, mais de 20 aqui no meu canal. E uma das playlists é eletricidade. Eu estou falando sobre a questão da instalação do chuveiro, tá? No vídeo anterior eu expliquei basicamente como é que você vai fazer, que não tem complicação nenhuma. Abra um parênteses aqui. Se você tem receio de mexer com eletricidade, se você tem dúvidas, pare até de assistir o vídeo. E contrate um profissional. Infelizmente, esses profissionais estão cobrando muito caro para fazer instalação elétrica, né? Infelizmente, mas isso aí, a minha parte aqui é compartilhar com vocês o conhecimento, ok? Muito bem. Então nós falamos aqui que o fio elétrico, né, é um fio número 10, que está registrado aqui no chuveiro, tá? Não tem erro nenhum, é só você ir. Mas aí vem um ponto importante, André, o fio 10 independe da distância do fio entre a fonte de energia, no caso a rede elétrica, né, o relógio, e o chuveiro, que é a carga, que é o que vai consumir, não. A cada metro vai sendo acrescentado um valor de resistência aos elétrons. A palavra está dizendo resistência. O que resiste? O que acontece? A resistência resiste à passagem dos elétrons. Os elétrons, uma ideia básica, tá? Os elétrons circulam do negativo para o positivo. O campo magnético é do positivo para o negativo, mas os elétrons percorrem o fio do negativo para o positivo. Mas o fato é, dependendo da carga, no caso aqui o chuveiro, que esse aqui teoricamente consumiria aqui 50 amperes, é uma quantidade de elétrons muito grandes que vai passar pelo fio. E por isso o fio tem que ter uma certa bitola. E dependendo da distância desse fio, essa bitola vai ter que ser aumentada. Por quê? Porque a cada metro... Desculpe o barulho aí, gente, que o vizinho ali lá atrás está com uma maquita. Aí talvez até eu consiga tirar alguma coisa, mas vai ficar com um barulho chato aí de fundo, tá? Então, a cada metro, o fio vai adquirindo uma resistência elétrica, ok? E o que acontece com isso, André? Simplesmente, em vez da energia ser gasta no aquecimento da água, agora passando um avião, vai ser gasta também no aquecimento do fio, porque o fio vai resistir à passagem elétrica e vai aquecer. Né? Ainda você sabe essas contas? Não sei, mas eu sei que ela existe, tá? O fio, conforme você vai, de metro em metro, você vai aumentando, ele vai criando uma certa resistência à passagem dos elétrons e automaticamente vai diminuir a corrente total aqui no final do fio. Tá? Vamos fazer de conta que em vez, acho que tem daqui até lá na frente da minha casa, deve ter uns 10 metros. Vamos fazer de conta que multiplica isso por 10, sim, tem 100 metros. Pode ter certeza que esse chuveiro em 100 metros de cabo fio 10 provavelmente não vai aquecer nada. E se você for medir a energia, não vai ter nem os 110 volts, que é o aqui de casa. Vamos usar um teste de uma lâmpada aqui para mostrar para vocês. Tá aqui uma lâmpada LED de 15 watts. Tá ligada aqui o disjuntor, tá para cima, para baixo, para cima. Vou ligar ela aqui. Bom, ela acendeu. Beleza. Tá vendo? Tá. André, e se você... Por quê? Porque eu tenho aqui o fase... E eu estou utilizando terra da rede elétrica, tá? E se eu utilizar esse terra daqui que eu fiz, ela vai acender também porque o consumo dela é muito baixo. Ó, observem aqui, ó, vou fazer aqui, ó, terra, tá? Tá aqui, vou tentar dar um zoomzinho para que vocês possam ver melhor. Agora vocês estão vendo melhor. Tá aqui, esse terra daqui é esse que eu vou pegar aqui agora, ó. E vou ligar nesse... o positivo aqui e o terra aqui, ó. Acendeu a lâmpada. Por quê? Porque o consumo dela é baixo. Mas se eu utilizasse aqui uma furadeira, você vai perceber, e eu vou utilizar a furadeira aqui, que vocês vão ver, vai cair a força da furadeira. Vou pegar a furadeira. Aqui eu tenho uma furadeira Black & Decker de 380 watts. Vou ligar ela aqui, eu travei. Vamos lá, ó, o barulheira que vai fazer. Perfeito, né? Agora eu vou ter que pendurar ela aqui, que eu vou precisar das duas mãos. E vou fazer a mesma coisa com o fio aqui. Primeiro eu vou ligar ela aqui, deixa eu ver se ela vai tremer. Normal. Agora eu vou usar o terra. Preste atenção na qualidade do som, que o som vai, obviamente, vai diminuir. Que não é o terra da rede. Vamos lá, ó.
Vocês prestaram atenção? Ela partiu devagar. Ó, olha o som. O que está acontecendo? Como esse terra não é um bom terra, ó, ele está se tornando como se fosse uma resistência que está impedindo que a voltagem e a amperagem, né, no caso aí a corrente elétrica, passe corretamente para que ela funcione. Mas está funcionando. Mas está funcionando. Se eu for medir a voltagem aqui, que eu não tenho mais braços aqui nem onde prender, com certeza dos 127 volts que tem aqui na tomada, deve ter caído aí para uns 60, 70 volts no máximo. Gente, eu vou tentar mostrar para vocês aqui no quadro, tá bom? Para vocês entenderem. Aqui é o relógio da sua casa, tá? Então aqui é o relógio da sua casa. Vem aqui do poste da rua. Tá dando para ver o poste? Tá. A luz está clareando aqui, eu estou botando aqui. Deixa eu ver se eu acerto isso. Então aqui é o poste da rua que vem o fio daqui, tá? 1, 2. Um vai à terra, tá? Aí vem para cá, para sua casa, e automaticamente também vem o terra. Tá ok? Simples assim. Tá? Então o que acontece? Aqui é a sua casa. Tá ok? Simples. Então ela tem uma distância. Conforme a distância vai aumentando, o fio tem que ser mais comprido. Obviamente, vai se aumentar a resistência elétrica no fio. E o que acontece? O que acontece é quando você for meter o multímetro. Né? Aí você está aqui com o aparelho, o multímetro, você vai colocar aqui, sem carga, sem consumo. Qualquer fio besta que você coloca aqui, você vai encontrar os 127 ou os 220 volts. Tá? Deixa eu apagar a casa aqui, para a casa não ficar no meio do caminho atrapalhando. Vamos apagar aqui a casa. Na ilustração, né, acaba atrapalhando a casa, você está entendendo. Então, conforme esse fio daqui for sendo mais comprido, a lógica para que ele mantenha a mesma capacidade em conduzir uma determinada quantidade de elétrons, ou seja, a carga, a amperagem, né? Tem gente que fala, oh, amperagem não existe, oh meu Deus. Aí, o que acontece? Aqui tem, fim de cálculo, tá? 110 volts e 100 amperes, beleza. 50 metros depois, sem carga nenhuma, ou 200 ou 400 metros, você vai medir, vai encontrar os 127 volts, tá? E só não vai encontrar amperagem quando você meter a carga. Então, supondo que você tem uma furadeira que consome, tá? 100 amperes e tem 100 amperes, teoricamente você vai meter a furadeira aqui, ela vai rodar e você vai meter um multímetro, vai encontrar ali praticamente um pouquinho a coisa toda, porque o próprio fio da rede também vai ser, mas vamos dizer que a perda fosse zero, tá? Você encontraria aqui os 127 volts e quando metesse um alicate amperímetro, 100 amperes. Mas quando você tiver 50 metros depois e você meteu a furadeira, você só ia encontrar dos 127, talvez aí uns 110 e olhe lá e automaticamente menos amperes. E conforme você vai esticando o fio, vai caindo a voltagem, vai caindo a amperagem. Foi o que aconteceu com a furadeira que eu coloquei ali, que vocês viram que ela baixou a rotação. Simples de você entender, não é complicado. Então o próprio fio 10, que é sugerido ali, tem uma coisa que não é comentado, né? Que é a distância do fio. Mas ele já é sugerido 50 amperes, já calculando provavelmente uma média de uma casa básica, que seria o quê? Eu acho que um terreno hoje seria tipo, igual daqui de casa, acho que é 9 por 20, né? 9 por 20 ou 25, então já deve ser pensado nisso. Mas se você, graças a Deus, pode ter um dinheirinho legal, e o seu chuveiro no final do terreno, claro que se você meter um fio mais grosso, né? Uma bitola mais grossa, que é 10 milímetros, você vai ter um melhor aproveitamento lá no chuveiro no final do seu terreno. Só não vai ter um aproveitamento no seu bolso, né? Porque você vai ter que pagar bem mais pelo fio, né? Você tem que botar um cabo já, bem mais. Então, é simples, 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 simples. Outra coisa que eu quero falar para vocês, então, aí tem a sua casa aqui. Então, uma porção de coisa ligada aqui, tá?
uma porção de coisa ligada aqui. O que acontece? Aqui é o terra. Mas conforme a distância for aumentando desse fio daqui, for aumentando, devido à quantidade de aparelhos que tem ligado aqui, principalmente aparelhos que consumam, né? O próprio fio terra vai perdendo essa questão de terra e vai se tornando um pouco positivo. Isso é uma coisa insignificante, gente. Mas vai acontecer, tá? Por quê? Porque aqui, então você tem uma porção de aparelho aqui, esse pedaço daqui para aqui do terra vai se tornar uma resistência. Então, aqui, se você for medir, você vai ter uma voltagem e aqui você vai ter outra voltagem. E se você pegar o multímetro, se fosse possível, e metesse nesse terra aqui e nesse terra aqui, você ia perceber que aqui talvez tivesse aí uns 3, 4, ou máximo talvez aí 5 volts aqui. Porque a carga faz com que o positivo daqui venha para cá e esse aqui continua sendo terra. Aí é como se tivesse aqui uma fase aqui e o terra aqui para você medir. Não sei se estou conseguindo fazer vocês entenderem. É muito legal essa questão quando você começa a entender, tá? Então, basicamente, né, essa questão do chuveiro elétrico, a única preocupação é o aterramento, para você não tomar um choque. Só isto, mais nada. O resto, se você colocar um fio fino, não, é uma preocupação se você colocar um fio fino, porque o fio vai aquecer. E o que acontece com um fio se ele aquece? Os fios são anti-chama hoje, mas pode dar um curto dentro da tubulação. E por isso que é aconselhável, na verdade é orientado que você tenha um fio à parte para o seu chuveiro elétrico. Você tem um fio à parte. Isso aqui seja da sua casa e o chuveiro, né? Eu não gosto da espinha, que tem técnica, a espinha não se usa mais. Mentira. A espinha ela é usada nas ruas. Espinha e costela. Isso é mentira quem diz que não se usa mais, tá? Mentira. A espinha é a base da sociedade, é a espinha. Se fizesse isso até com as partes de rodoviárias ia ser melhor. Mas enfim, não vou discutir isso. Então, o fio, segundo a própria indicação do chuveiro, é 10 milímetros. Mas, se você mora, você é um abençoado aí, tem uma propriedade rural aí, né, que tem os seus 200 metros, pode esquecer de você meter o fio 10 milímetros que você não vai conseguir esquentar o chuveiro muito mal lá no final. Vai ter que botar aquele cabo que é quase da grossura de 1 polegada e olhe lá, hein? E olhe lá. Aí o ideal é que sua casa fosse 220. E aí é muito interessante. Isso pode ficar para um outro vídeo em outra situação. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil. Faça suas perguntas, gente, e eu tentarei explicar, tá? André, mas você não é eletricista, André, você não tem capacidade. Não tenho capacidade de explicar. Gente, se você for... E é básico isso, é básico, é muito simples, não tem nada de complicado nisso não. Mas é só você respeitar, tô falando francês, gente, respeitar as orientações do próprio chuveiro, que vem na embalagem. Ok? Qualquer dúvida, posta aí embaixo, tentarei te ajudar. Tchau, tchau.